10 segundos a gente começa. Senhor Jesus, tem misericórdia. Fala hoje com a gente, em nome de Jesus. Ô papai, fala com a gente. 2, 1. Gente amada do meu coração, a paz. Estou feliz, estou orgulhoso, estou honrado, estou tudo que você imagina de alegre. Estou com meu H2O geladinho. Gargantinha fica hidratada para poder falar de Jesus com vocês. Não tem coisa melhor. Nossa, eu fico feliz demais. Vamos lá. O que eu quero falar com vocês hoje é sobre a capacidade divina de prever, ok? Prever todas as nossas necessidades e preparar o ambiente para que nós possamos colher na hora certa. Meu Deus, isso é demais. Só esse título já era para você estar girando no mistério. Deus não é pego de surpresa. Você não pega Deus desprevenido. Isso não existe. Nós estamos falando de um ser que ele tem absoluto e total controle. Deus já sabe tudo. Deus já conhece tudo. Agora, ó, acabou de falar Carol Galvão. Fui desenganada pelos médicos. Carol, Deus sabe se você vai ter ou não vai ter o filho, né? Que é o que ela tá querendo. Se for da vontade de Deus que você tenha, o filho nasce mesmo o médico dizendo que não. Se não for da vontade de Deus que o filho nasça, você não vai ter filhos, porém Deus dá a capacidade de aceitarmos, descansarmos e nos alegrarmos ainda que ele faça o contrário do que a gente quer. Jesus, hoje eu tô pistola, Deus, ele tem a capacidade e o poder e a soberania de saber o melhor ainda que a gente não entenda. O que vocês têm que entender é o seguinte, não existe a chance de Deus fazer mal pra você. Isso não existe. Não existe. Ele é perfeitamente poderoso e capaz de transformar qualquer situação em bênção e qualquer situação se torna favorável para o cumprimento da obra que ele tem na sua vida e a obra que ele tem na sua vida é perfeita. Então eu tô falando o seguinte, você vai fazer sua parte, você vai se esforçar, você vai orar, você vai se preparar, você vai tomar atitude, você vai orar antes, óbvio, mas Deus vai dar a resposta final. O coração do homem faz planos, mas a resposta vem da boca de Deus. Muito bem, essa esposa, gente, que orgulho que eu tenho dessa mulher. Meu Deus, vem aqui dar oi pra eles. Provérbios Vem aqui rapidinho. 16, verso 1. Meu Deus. Olha se não é. Vem trazer uma palavra pra pessoa aqui. Deus tem o controle sobre todas as coisas. Meu Deus, eu tô horroroso, Jesus. Fala. Gente, Deus tem. Nós não temos o controle sobre nada. Meu Deus, eu tô muito feia. Não te importa, importa a Tô palavra. nem aí. Nós não temos o controle sobre nada que nos acontece. A gente não tem o controle do que falam de nós, a gente não tem o controle do que pensam de nós. Nós não temos o controle até das nossas ansiedades, às vezes, que nos dominam. Nós não temos o controle das coisas que acontecem no mundo, nós não temos o controle dessa doença, nós não temos o controle de outras doenças, nós não temos o controle de nada. Mas Deus é o controle. Senhor, aleluia. Deus tem o controle de todas as coisas. E quando nós confiamos e descansamos no que Ele faz, até quando Ele pede pra gente abrir mão de algo, isso não vai nos fazer falta se nós tivermos que abrir mão. Até que na hora faça Ou uma às dor, vezes, né? Na hora vai doer. Ou às vezes, na hora dói. Mas depois a gente entende porque Deus tirou da nossa vida, porque era necessário. Muitas pessoas Ele já tirou da minha vida porque era necessário tirar. Ou então, na hora, quando a gente... Como você tá falando de Abraão? Gênesis Vou falar 22. Dele. Então, na hora, no momento em que Abraão entregou o filho dele, né? Daniel vai falar sobre isso aqui, né? Então não vou falar. Deus entendeu o que estava no coração dele. Em muitos momentos, Deus pede coisas para nós, para provar o nosso coração, para saber onde está o nosso coração. Se o nosso coração está em coisas e em pessoas, como o de muitos está. Se o nosso coração está em status e fama, como o de muitos está. Se o nosso coração está em ter e ser e aparecer. Se o nosso coração está em bens ou pessoas, em coisas e não em Jesus. Então, em muitos momentos, a gente vai ter que abrir mão, sim, de muitas coisas, se é necessário. Mas deixa que Deus tenha o controle de tudo. Na sua vida, na nossa vida,
na minha vida, o controle está nas mãos do Senhor. Amém. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribe no teu próprio entendimento. Amém. Provérbios 5:3 ou Provérbios 3:5? 3:5. 3:5. Não se estribe, ou seja, não se apoie, não confie no seu próprio entendimento, porque a nossa mente nos sabota. A nossa mente nos engana. As nossas emoções, que são representadas pela nossa alma, elas nos enganam. Então não confie às vezes nem nas suas emoções. E não confie em muitas pessoas também, porque o mundo está cada vez pior. E Mateus 24 diz isso, que nos últimos tempos o amor de muitos ia se esfriar e a maldade ia aumentar. E é isso que a gente está vendo acontecer. O que para mim é o princípio de muitas dores. Mas quando você confia no Senhor, Ele endireita as tuas veredas, Ele confia no Senhor e Ele endireitará as tuas veredas e mais o quê? Ele corrige os seus passos. E corrigirá os teus passos. Salmo 125 diz, verso 1, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, ou seja, se tornam inabaláveis, mas permanecem para sempre. Então Deus quer nos fazer inabaláveis como o Monte Sião. Inabaláveis diante de toda e qualquer situação. E confiantes de que Ele tem todo o controle. Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Então, Jesus é o único para quem você pode entregar primeiro e depois confiar. No mundo, nós temos muitas aflições. João 16:33. Mas tem de bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Então, nós temos muitas aflições e não podemos confiar em muitas pessoas. Mas em Jesus, você pode primeiro entregar e depois confiar. Porque Ele tem todo o controle. Você queria que eu falasse só uma frase, né? Ah, irmão. Você gosta de aparecer. É uma pena ter casado com a jornalista. Ela gosta de aparecer. Eu gosto. Mentira, gente. É só pra eu me vingar quando ela fala isso de mim. Tchau, gente. Beijos. Você tá perfumadinha. Hã? Você tomou banho. Nossa, cheirosinha. Tomou banho, ela tá com maldadinha, hein? Tá com maldadinha. Gente, Gênesis capítulo 22. Eu quero mostrar pra vocês uma coisinha, um detalhezinho escondido aqui que mostra o cuidado e o controle que Deus tem das nossas necessidades. Eu não estou falando necessariamente dos nossos luxos. Não estou falando necessariamente das nossas futilidades, mas eu estou falando das nossas necessidades. Quando a gente diz necessidade, não é arroz e feijão. Nossas necessidades envolvem até alguns mimos de vez em quando, que Deus permite. Até coisas que são superficiais, elas são inseridas no quesito necessidades de acordo com a sua situação do dia. Não é um compromisso de Deus as nossas futilidades? Claro que não, mas num dia que você está muito triste, que Deus quer muito te alegrar, é perfeitamente possível que alguma coisinha muito especial aconteça, que aquilo vai alegrar o teu coração, porque aquilo era naquele momento uma necessidade. Porque quando a gente fala, Deus suprirá as nossas necessidades, parece que assim, Deus ele vai manter só o básico. É como se fosse um preso na cadeia, é comida e água para não morrer de fome. Não é isso. As nossas necessidades envolvem, às vezes, até alguma futilidade. O foco não é a futilidade. Que isso fique bem claro. Mas Deus ele vai suprir as nossas necessidades até quando essa necessidade é de alguma futilidade para te alegrar. Eu creio nisso. Ele já me deu um pedaço de bolo. É o pedaço de bolo da mulher. E eu vou mostrar isso para vocês aqui em Gênesis capítulo 22. A gente vai ler bastante Bíblia, porque não tem como falar de Jesus sem ler a palavra. Aconteceu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Primeiro ponto aqui que a gente vê, existe sim um provar, existe sim uma prova, existe sim teste. Deus não prova ninguém. Você acabou de ler que prova. Você acabou de ler que sim. Veja bem, a prova de Deus não é para te condenar, não é nesse sentido. A prova de Deus é para você entender que você está apto para subir um degrau na presença dele. Então, muitas vezes, Deus tem uma bênção para você e você é provado. Por isso que eu creio fortemente que quando você está sendo perseguido e injuriado de uma maneira anormal, é sinal que uma bênção muito grande está por vir. Eu creio profundamente nisso.
Se você está passando no momento onde você está sendo apertado pelas situações da vida de um jeito que você nunca foi antes, e detalhe, sem você ter plantado para colher, ok? Se você está colhendo algo que você plantou, não é prova de Deus, é simplesmente consequência da sua burrice. Mas se você não fez nada, se você está na presença do Senhor e você começa a ser apertado e testado e provado de alguma forma, pode ter certeza, é prova do Senhor para te levar num patamar para cima, ó. Deus, ele tem muita coisa para fazer na sua vida. Muitas. A Bíblia diz, Efésios 3:20, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Só que muitas vezes você não está pronto. Muitas vezes você não está preparado. Muitas vezes você não vai passar no teste. Então o teste existe. Ah, mas Deus não sabe? Deus sabe, mas é você que precisa saber. Você que precisa saber de uma vez por todas que Deus, ele é poderoso para te consolar. Você que precisa saber que Deus, ele é poderoso o suficiente para ser toda a necessidade que você tem de carência. Então você precisa. Como é que eu vou saber que Deus me consola se eu não chorar? Como é que eu vou saber que Deus cura se eu não precisar de cura? Como é que eu vou saber que Deus sustenta se eu não precisar de sustento? Porque nós temos dois tipos de crente. Nós temos o crente que conhece a palavra, que isso é maravilhoso, e nós temos o crente que conhece a palavra e tem autoridade por experiência própria. Então quando você passa um deserto muito grande, a palavra de Deus na tua mente, ela vai servir como um apoio para que você caminhe em cima daquilo. E depois que você passar pelo problema, aí você vai ter o conhecimento da palavra e conhecimento de causa. Então, as provas de Deus, elas são para te dar autoridade. Depois que você passa um deserto, você é uma pessoa com uma autoridade que você não tinha antes do deserto. Você poderia ter o mesmo conhecimento da palavra de antes, porque o conhecimento não se perde, mas você não tinha experiência. Por isso que eu vejo muitos pastores novos, e não tem nenhum problema ser um pastor novo, porque senão eu estaria ferrado. Eu tenho 30 anos de idade, 31, né? Mas eu tenho muita experiência, eu já passei por muitas coisas com Deus, muitas coisas. Por mais que eu conheça a palavra, é a experiência que te dá a autoridade para falar, ó, eu conheço a palavra diz isso, e isso eu vivi na minha vida. Você tá entendendo? Então Deus prova, sim, muitas vezes. E Deus provou Abraão dizendo, Abraão, e ele na hora respondeu, tô aqui. E ele disse, pega o teu filho, meu Deus, o teu único filho. Alguns questionam dizendo do único filho porque ele já tinha o Ismael, mas é que Ismael era o filho da desobediência. Deus estava considerando o filho do plano dele, que era Isaac. Toma o teu filho Isaac, a quem amas. É interessante porque é a primeira vez na Bíblia, em 22 capítulos, que fala sobre amor. É a primeira vez, né, porque teoricamente a Bíblia começa em Gênesis. O livro mais antigo da Bíblia, pelo que eu já ouvi muitos estudiosos falando, é o livro de Jó. Né? Não necessariamente o de Gênesis. Mas a Bíblia ficou 22 capítulos para falar pela primeira vez amor. Para você ver o tanto de amor mesmo que Abraão tinha por esse menino. E vai até a terra de Moriá. E lá você oferecerá em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. O interessante aqui é que Deus não se agrada da morte de crianças, gente. Isso aí é ridículo falar que sim. Deus não quer que você mate seu filho. Isso não vai acontecer com você. Fique tranquilo. O problema aqui é um sinal. Isso aqui é uma figura de Deus removendo de Abraão uma adoração excessiva para algo que não deveria ser adorado. Gente, nós usamos coisas, nós amamos pessoas e nós adoramos a Deus. Eu sei que parece aquele crente chato, fala assim, eu adoro Coca-Cola. Mas está errado. A palavra adorar é relacionada a Deus. É um verbo que só pode ser usado a Deus. Nós usamos de forma errada. Às vezes automática, não tem problema, mas se você puder, evite, porque a nossa cabeça, a nossa mente, ela trabalha com muitas mensagens subliminares. Então se você ficar assim, eu adoro churrasco, adoro, sei lá, adoro viajar, você vai subliminarmente colocar Deus no mesmo patamar de uma viagem de churrasco. E não, ele é infinitamente maior. Então a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala. Quer ver uma coisa só, um exemplo pra você saber? A gente tem mania de chamar a criança de moleque, né? Moleque, vai lá moleque. Gente, moleque, a palavra moleque vem de Moloque, que é o deus para o qual os cananeus
E uma época, né, os israelitas também, eles ofereciam os filhos para serem mortos. Então as crianças que eram oferecidas para Moloque eram chamadas de moleques. Então às vezes você tá falando, moleque, moleque. Então a origem da palavra você é uma oferenda para Moloque, você vai morrer queimado. Eu sei que o Senhor Jesus nos guarda, nos livra, mas se você puder segurar um pouco as palavras, seria bom, né? Mas por que Abraão então ouviu isso? Vou contar a história para vocês de um pastor que eu amo. Pastor, ele é meu amigo, mas ele não me conhece, que é o pastor Glênio de Londrina. Pode ser que alguém que está me assistindo conheça ele. Eu quero muito um dia poder dar um abraço no pastor Glênio. O Alexandre está falando da palavra desgraça. A palavra desgraça já é mais complicada porque a palavra desgraça ela é usada na Bíblia muitas vezes, né? Dizendo desgraça, a origem da palavra desgraça é o lugar que não tem a graça de Deus. O ímpio está debaixo de uma desgraça, porque ele não está na graça. Mas enfim, se puder evitar, né? Mas voltando, o pastor Glênio. O pastor Glênio, ele conta que ele orou. Isso é uma história dele, tá? História dele. Ele conta que ele estava orando uma vez para poder ter filho. Ele queria muito ter um filho. E se eu não tiver enganado, o filho dele chama Leonardo. Se eu não tiver enganado. E aí ele pegou e falou o quê? Senhor, eu quero muito filho. Começou a orar, quero um filho. Senhor, me dá um filho e tal. Um filho. Deus respondeu. Ele teve um filho. Depois de muitos e muitos anos. Aí ele chegou, daí tem aquele período, né? Eu não sei exatamente, mas tem aquele período que a criança fica... como é que fala? Ela fica reclusa. Você fica em casa, né? Uma quarentenazinha. Para que gere anticorpos, para que a criança, enfim, se amadureça para poder entrar no meio do povo e não ficar doente. Porque a pessoa tem mania de ficar dando beijo em recém-nascido. Não faça isso, ok? Você é cheio de bactérias para as quais você já está imunizado, mas a criança ainda não. Então evita. Mas enfim. Aí passou esse tempo, ele foi com o bebê na igreja. E, gente, ele chegou na igreja. Quando ele entrou, a galera aplaudia, a galera gritava. E ele que conta essa história. Ele levantou o menino assim, ó. E ele entrou na igreja com o menino parecendo um troféu, sabe? O menino era o objeto de adoração. E aí ele conta que na hora do louvor, tava tendo louvor na igreja, aquele louvorzão, ele sentiu um peso, assim, meio que pressionando, e ele ajoelhou. E quando ele ajoelhou, veio a voz de Deus. E a voz de Deus veio e falou assim com ele: Glênio, vou levar o Leonardo. Se não for Leonardo, vocês me perdoem, mas eu tenho 90% de certeza que é. Vou levar o Leonardo. E o pastor falou: Senhor, mas eu orei tanto para ele vir, o senhor vai levá-lo? Aí o Senhor: vou levá-lo, porque ele está no lugar que era meu na sua vida. Meu Jesus Cristo. Vou levá-lo porque você colocou ele no lugar que era meu. O lugar do destaque, o lugar da adoração, o lugar da primazia. E aí o pastor Glênio diz que nessa hora ele vira e fala: Senhor, então se eu estou perdendo a intimidade que eu tinha contigo, e se ele está no lugar que era seu, então Senhor, pode levar. Porque eu não quero nada entre eu e você. Na hora que ele entregou a Deus, ele falou: Senhor, eu entrego. Aí sabe o que Deus falou pra ele? Deus falou assim: agora você entendeu. Cuida dele pra mim. Gente, a adoração é muito além de louvor. Adorar a Deus significa entregar tudo a Deus. Adorar a Deus é: Senhor, a minha vida é sua, o meu casamento é seu, os meus filhos são seus, os meus bens são seus, os meus dons são seus, o meu respirar é seu. Adorar é entregar completamente. Tem pessoas que elas não adoram a Deus porque elas entregam pela metade. Olha, Senhor, a minha vida financeira está aqui, a minha vida emocional está aqui, a minha vida social está aqui, mas a minha vida amorosa não, porque eu quero continuar com meus amantes, eu quero continuar adulterando ou fornicando ou fazendo sexo com o namorado, com a namorada. Então a pessoa ela entrega parte da vida, mas não entrega a outra parte da vida. O Senhor não morreu por você parcelado. Ele morreu por você no débito, foi de uma vez. Então não se entregue para ele parcelado, se entregue no débito também. Porque se você não se entregar por inteiro, não existe adoração.
Só existe adoração quando a entrega é total. Se a entrega não é total, não é adoração. É qualquer outra coisa menos adoração. A adoração é entrega total, em todas as áreas. Todas as áreas. Principalmente naquilo que você não quer fazer. Porque obediência, preste atenção nisso, obedecer a Deus e ser submisso a Deus, não é quando você concorda. Ah, Senhor, eu sou submisso, porque tudo que o Senhor manda eu concordo. Isso não é submissão, isso é concordância. Submissão é quando você aceita fazer o que Deus concorda, mas você discorda. Aí você demonstra submissão. Porque o submisso, ele abre mão da missão para estar debaixo da outra missão. Isso é submissão. Estou debaixo da missão de Deus. Ah, mas a minha carne quer isso, mas eu não sou submisso à minha carne. Eu não estou debaixo da missão da minha carne. Eu estou debaixo da missão de Deus. Então eu sou submisso a Ele. Então eu digo não e vou atrás dele. Isso só é possível um coração cheio do Espírito. Então, Abraão, a questão aqui não é que Deus queria a morte da criança. E eu vou corrigir isso que eu estou falando, porque ele não era uma criança, ele já era um jovem de pelo menos 15 anos. Então, na verdade, quando Deus fala para Abraão, ó, mata o seu filho e tira da sua cabeça que ele era uma criancinha, porque ele não era. Tudo indica que ele tinha de 15 anos para cima, eu vou mostrar alguns fatores aqui que provam. Então o que Deus queria, na verdade, era poder. Ele falou assim, Abraão, como? Olha, gente, isso é muito louco. Deus, ele queria abençoar Abraão? Sim. Deus queria prosperar na vida de Abraão? Sim. Deus queria derramar tudo o que era de Abraão para Abraão? Sim. Porque Deus, por que eu digo do que era de Abraão para Abraão? Porque, por exemplo, deixa eu ver aqui, o último comentário aqui. Conceição Assis. Deus tem um plano para a vida da Conceição. Deus já tem todas as bênçãos. Olha só esse texto aqui, ó. Gente do céu. Efésios 3. Efésios capítulo 3. Não, desculpa. Efésios 1, 3. Olha só o que diz aqui. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Ele está falando do passado. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ele não vai nos abençoar. Tire da sua cabeça essa questão de que Deus vai fazer. Olha, Deus vai me abençoar. Deus vai fazer. Querido, já está feito. O pacote que é seu, existe no céu um armário com nomes. Tá lá o nome. Eu peguei a Conceição de exemplo. Tá lá a Conceição, tá lá a Fran também. Deixa eu ver aqui quem tá o pessoal do aqui, ó. Cícera, tá lá. Tem lá, Cícera. Essas bênçãos é da Cícera. Ninguém pega, ninguém toma, o diabo não arranca, eu não tomo, não é igual uma vaga de emprego que só tem 5 vagas para 50 candidatos. Os 5 primeiros que chegar, não, Deus não é assim, a vaga é sua, a bênção é sua, a porção é sua, já está guardado, já está lá. Pronto para quê? Para que você esteja apto para receber. A questão não é se Deus vai fazer, não é quando Deus vai fazer, já está feito. Já está pronto. Só que às vezes você não está andando em obediência suficiente. Às vezes você não está com a maturidade suficiente. Às vezes você não tem o interesse por ele suficiente. E aí você não adora. Abraão era assim. Deus tinha pronto para Abraão a porção de Abraão. E aí Deus vira e fala, mas Abraão, como que eu vou te entregar o que é seu se você ainda não me entregou tudo que é teu? A adoração é, Senhor, eu te entrego tudo que é meu. E Deus me entrega tudo que é dele. Gente, é isso. Para você receber o que é de Deus, você primeiro precisa entregar tudo que é seu. E Abraão não te entregue tudo porque ele ainda adorava o menino. Ele ainda adorava aquela criança. E como Deus ia derramar a prosperidade na vida de alguém que não o adora? E ele fala, Abraão, eu quero te abençoar, mas não dá. Não dá porque o teu coração não é totalmente meu. O teu coração ainda não é totalmente meu. Então Abraão ouve a voz de Deus dizendo, entrega o teu filho. E Abraão na hora aceita. Verso 3. Levantou Abraão de manhã, logo de madrugada, albardou. Nunca usei na minha vida essa palavra, mas significa amarrar, né? Colocar a sela e o estribo. Não, estribo é no pé. Esqueci como é que é o nome do bagulho que vai aqui na boca, o freio, mas tem um nome. E tomou consigo 2 dos seus moços e o seu filho Isaque. Ele cortou lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Agora eu quero que você foque uma coisa aqui. Ao terceiro dia
Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Terceiro dia. Eu abri uma pagininha do Paintbrush aqui, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Terceiro dia. Deixa eu ver se eu consigo colocar o pessoal do Instagram para ver isso aqui também. Eu não consigo ver se eles estão vendo. Meu Jesus. Ai. Puxa vida, pior que vai ficar ao contrário, mas não tem muito o que eu fazer. Ah, não, tem outra saída. Nossa, como eu sou burro. Aqui, ó. Aqui, ó. Agora sim. Espera aí só um pouquinho, gente. Aqui é tudo no improvisation. Oh, Jesus Cristo. Bota o teclado pra cá. Aí, ó. Olha isso aqui que interessante. Pronto. Terceiro dia. A Bíblia nos mostra vários exemplos de 3 dias na Bíblia. Todos eles estão relacionados a um evento muito similar. Vou te dar um exemplo. Quem nós temos exemplos de 3 dias na Bíblia? Ó, Jonas, 3 dias na baleia. Jesus, 3 dias morto. Paulo, 3 dias cego. O que isso tem a ver? O que acontece nesses 3 dias? Todos esses exemplos aqui que eu peguei, ó, esses 3 exemplos, mais o exemplo de Abraão, eles mostram uma coisa muito, muito similar. Que os 4 personagens aqui que eu usei, as 4 personagens, eles passam pelos 3 dias, onde é o dia 1, não, deixa eu fazer bem feito, né? Pelo amor de Jesus Cristo. Onde nós temos no dia 1. Onde é porque não tá escrevendo essa birosca? Ah, é porque eu não peguei aqui, ó. Dia 1, o dia da crise. Dia 2, o dia do tratamento. Dia 3, o dia da novidade. Presta atenção nisso aqui. O dia da crise. Jonas foi engolido pela baleia. Jesus morreu na cruz. Paulo ficou cego. O primeiro dia, Abraão ouve: o seu filho, você tem que entregar o seu filho. Então, o primeiro dia é o dia onde a crise é instaurada na nossa vida de uma forma proposital. É Deus quem causa a crise. É Deus quem permite a crise. Deus permitiu que Jonas fosse engolido. Deus permitiu que Jesus morresse. Deus permitiu que Paulo ficasse cego. Deus permitiu que Abraão ouvisse a voz: vai e entregue o seu filho. Por que Deus traz a crise? Porque Deus quer chacoalhar a nossa identidade mundana para imprimir em nós uma identidade celestial. Você prestou atenção no que eu falei? A crise serve como uma forma de Deus remover de você o tanto de você que tem em você. Para que ele possa colocar mais dele em você, que ainda não existe o tanto dele em você que ele gostaria que tivesse. Então essa crise, ela vem para nos purificar. A crise vem para nos purificar de nós mesmos. Depois vem o segundo momento do tratamento, que é a cura. Como a cura? Nossa, deixa eu só alinhar isso aqui porque eu tenho toque. A cura é o momento em que Deus ele vai tratar o teu coração. É quando Deus vai te consolar. É quando Deus vai te dar uma sensação de que mesmo que você não entenda, você caminha por fé e não por vista. É o momento onde Deus vai enxugar suas lágrimas. No segundo dia vem os porquês. Por que, Senhor? Por que, Deus? O que está acontecendo? Deus, eu não queria. Deus, eu não mereço. Deus, eu não fiz isso. Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ai, Senhor, aí você chora, aí você blasfema, aí você quer sair da igreja, aí você busca ajuda, aí você surta. Meu Jesus, o segundo dia é o dia do tratamento. E se aí, aqui acontecem 2 coisas, ó. Aqui nós temos 2 possibilidades. Possibilidade número 1. O que acontece com a pessoa? Desiste. Essa pessoa desiste. E aqui nós temos aqui
persiste. A diferença tá, a que desiste morre, e a que persiste alcança a vitória, que é a vida eterna, e a bênção de Deus já nessa terra. A bênção tá aqui, gente. A bênção tá nesse momento. A bênção ela está na persistência no dia do tratamento, que é o dia que procede da crise. Então Deus manda uma crise e na crise ele nos trata para que nós sejamos tratados, transformados, purificados. Nós vamos receber mais autoridade, mais experiência, e aí vem o terceiro dia, que é o dia da novidade, o dia do novo nascimento. O terceiro dia é o dia da ressurreição. Jonas, primeiro dia de crise, era o profeta covarde, fugindo, desistindo. Jonas estava querendo desistir, e se ele tivesse desistido ele ia morrer. O que Deus faz? É o tratamento, a baleia ou o peixe grande engole Jonas. No interior da baleia, olha só o que ele faz. Jonas, capítulo 2. Orou Jonas da entranha do peixe, dizendo: Senhor, na minha angústia eu clamo ao Senhor, e ele me respondeu. Ele me ouviu a voz, porque me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Então Jonas, ele se viu diante de uma crise, e na crise Deus aproveitou para fazer o tratamento. Jonas, ele clamou, Jonas, ele gritou, Jonas, ele surtou lá: Senhor, tem misericórdia. E Deus o ouviu. Jesus, no primeiro dia, é a crise, é a cruz, é a morte. É o momento em que ele teve que desfazer a unidade com o Pai para poder receber o pecado. Foi um momento de angústia. Gente, Jesus estava tão angustiado por esse momento que, mesmo sendo Deus, ele chorou sangue, ele suou de angústia. Por quê? Porque ele ia passar por uma crise. No segundo dia, o Espírito que vivifica Jesus ressuscita ele dentre os mortos. No segundo dia ele recebe... Gente, como é que eu apago isso aqui? Aqui. Ele recebe o Espírito da ressurreição para no terceiro dia ele sair ressurreto. Então nós temos Jonas, covarde, interior do peixe, clama a Deus, sai o profeta pregando e convertendo Nínive, 120 mil pessoas. Jesus na cruz, segundo dia, o Espírito Santo o ressuscita, no terceiro ele sai, todo o poder me é dado no céu e da terra. Paulo, por exemplo, Paulo no primeiro dia ele é cego, perseguidor da igreja, aquele assassino religioso, achava que era um judeu de marca maior e era um perdido. Ele diz que ele considerava a religião dele como esterco. Aí no segundo dia, tratamento, o Espírito Santo do Senhor fala com ele. No terceiro, sai um grande pregador do evangelho, se não o maior que tivemos depois de Jesus Cristo. Todos os 3 dias da crise. Olha só onde está isso aqui. Oséias, capítulo 6. Olha só. Oséias, capítulo 6. Venham, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou. Olha só, é a crise que Deus causa, é a dor que Ele causa. Mas Ele nos sarará. Foi Ele quem nos feriu, mas Ele ligará a ferida. Vocês estão conseguindo acompanhar aqui? Depois de 2 dias nos dará vida, e no terceiro dia ressuscitará e viveremos diante dele. Essa é a maravilha. Os 3 dias na vida de Abraão. O primeiro dia, Abraão, adorador do filho. Abraão, idólatra do próprio filho. Nós temos vários exemplos de Abraão. Nós temos exemplo de gente que é Abraão na adoração ao próprio emprego, adoração ao corpo, adoração ao casamento, adoração ao dinheiro, adoração à fama, adoração às curtidas, adoração à popularidade, adoração ao aplauso. Nós temos vários de Isaques, vários Isaques. A crise é para arrancar os Isaques da nossa vida. Seu Isaac pode não ser o seu filho, mas seu Isaac pode ser outro. E esse Isaac não pode estar no lugar que é de Deus. Deus não permite, Deus não suporta. Então Deus ele vai dar a crise para que esse Isaac seja removido. E isso você vai entender no dia do tratamento. O dia do tratamento é o dia em que nós percebemos que vivemos sem o Isaac. Aquele relacionamento abusivo que você era incapaz de achar que conseguiria viver. É o Oséias capítulo 6, minha filha. Oséias 6, 1 e 2.
aquele relacionamento que você achou que você não conseguia, aquele emprego que você não conseguia ser feliz e você saiu e você de repente descobriu que você podia sim ser feliz sem aquilo, aquele lugar que não era para você estar, aquela amizade que não era para você ter, aquele vício que você não precisava ter, aquele pecado, tudo isso quando você recebe uma crise e você para de viver aquilo, na hora dá desespero. Por quê? Porque nós somos seres que nos acostumamos facilmente com a situação na qual nos encontramos. Então a crise, ela é complicada porque ela abala a nossa segurança. Justamente para mostrar que a nossa segurança é o Senhor. E aí no dia do tratamento você percebe que aquilo que te foi tirado não faz a falta que você achou que faria. E que na verdade você está vivendo muito mais leve e muito mais fácil do que antes. Porque aquilo que você achava que era apoio, na verdade era um carrapato que estava sugando sua energia. E aí você, quando entende isso e se alegra, você consegue viver a novidade do que Deus tem. Aí vem o processo da vida nova em Cristo Jesus. Estão entendendo? Vamos voltar aqui. Jesus, o celular está caindo. Nossa Deus. Eu tenho que usar ele com a capinha, senão ele desliza. Continuando. Vamos voltar aqui para Gênesis capítulo 22. Ao terceiro dia. Cara, é muito forte, né? Essas simbologias da Bíblia são incríveis. Meu Deus. Ai, ai, ai. Voltando, vamos voltar. Ao terceiro dia levantou Abraão os teus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: fiquem aqui com o jumento. Olha aqui, a palavra aqui está certa, ó, eu e o moço. A palavra mais correta aqui é mancebo. A palavra em hebraico que ele usa é mancebo. Mancebo não é usado para criança. Mancebo em nenhum momento da Bíblia foi usado para criança. Mancebo é usado para criança que provavelmente já passou pelo bar mitzvah, que é com 13 anos de idade. Então ele tinha no mínimo 13 anos de idade. Nós chutamos por tentativa de cálculos, né, da idade de Abraão e usando também a literatura dos patriarcas da igreja, que Isaac tinha entre 15 e 25 anos aqui. Não tinha menos que 15 e não tinha mais que 25. Então não era criancinha, né, que as pessoas imaginam. E é interessante as figuras. Esse texto é muito figurativo. Por quê? Porque nós temos um senhor, que é o Abraão, com mais de 100 anos. Porque o Isaac nasceu quando ele tinha 100. Então, se ele tinha aqui seus 15, era um senhor com 115 anos. Não era mais um jovem com o vigor da mocidade. Se Isaac quisesse, é isso que eu quero que vocês entendam. Se Isaac quisesse, ele tinha dado um murro na cara do pai e fugido. Ele não precisaria ter passado pelo momento da imolação. Mas o fato de Isaac ter aceitado passar por aquilo é uma figura de Cristo. É uma figura de Jesus aceitando a cruz, mesmo podendo não passar por ela. Quando você vê, por exemplo, Pedro cortando a orelha do soldado, do Malco, Jesus fala para ele: guarda essa espada. Se eu quisesse, eu oraria e o Pai mandaria 12 legiões de anjos. E eu seria poupado, e eu não passaria por isso. Eu mando. Jesus não morreu porque os romanos o mataram. Isso é tentativa de professor de história socialista que não entende os planos de Deus. Jesus, ele se entregou. João capítulo 10. A minha vida eu dou para depois tornar a tomá-la. Então Jesus foi voluntariamente. O que eu quero que vocês entendam aqui é a atitude passiva de Cristo. Podendo não passar, ele passou. Por quê? Vou mostrar aqui para vocês o texto de Hebreus, capítulo 12. Olha o que diz aqui. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, para que a gente não fique embaraçado pelo pecado, que é o que ele fala no verso 1 de Hebreus 12. No verso 2 ele diz: olhamos para Jesus. Ele é o autor e consumador, ou seja, ele nos dá e ele que nos alimenta da fé. É como se fosse Jesus, ele nos dá a garrafa d'água e ele continua enchendo de água para que não falte. Então ele é o autor e consumador da fé. O qual, pelo gozo, a palavra gozo significa alegria extrema, que lhe estava proposto. Ou seja, ele suportou a cruz por uma alegria que lhe estava proposta. Qual alegria?
Qual foi a alegria que fez com que Jesus aceitasse passar a cruz, mesmo podendo não passar? Sabe qual foi a alegria? Foi para você poder ter uma chance de salvação. Jesus passou pela cruz por sua causa. Ele satisfez a justiça de Deus, sim. Ele pagou a conta para Deus, sim. Jesus não comprou nada do diabo. O diabo não entra nessa situação. Jesus, ele pagou e cumpriu a justiça de Deus para você poder ter uma chance de salvação. Então, quando nós servimos a Jesus, não é por medo do inferno, não é por causa da condenação, não, é porque não tem como dizer não para um amor desse tamanho. Muito mais do que o amor da sua mãe, muito mais do que o amor do seu pai, muito mais que o amor que você tem pelos seus filhos, muito mais que o amor da sua esposa ou do seu marido, o amor de Jesus, escolher você, pecador, nojento, asqueroso, cheio de feridas e lepras, lepra é uma simbologia do pecado, e mesmo assim ele falou assim, não interessa, eu quero ele para mim, e morre sem precisar. Por quê? Pela alegria que estava proposta. Qual alegria é essa, Dani? Lucas capítulo 15. Olha só, Lucas capítulo 15, verso 7. Meu Deus, nossa, me deu vontade de chorar agora. Digo-vos que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. A alegria do seu arrependimento é de Jesus, muito maior do que a sua. Deus, ele é muito mais interessado em te salvar do que você mesmo. É isso que fica as pessoas com frescura. Ah, mas eu não mereço. Ah, mas eu não sou digno. Eu sei. Por isso que se chama graça. Ah, mas eu fiz tanta besteira. Sim, Jesus sabe. E mesmo assim ele te chamou. Então não existe nada que te impeça de ser salvo a não ser as suas justificativas. Não é nem o diabo. O diabo está vencido. Quem te impede de ser salvo é você mesmo com as suas justificativas idiotas. Eu e o moço iremos até lá. E havendo adorado, olha aí o que eu falei no começo. E havendo adorado, ou seja, havendo entregue tudo. Depois que tivermos entregado tudo, olha só, tornaremos a vós. Ele não fala voltarei, ele fala tornaremos. Sabe por quê? Eu ouvi uma história uma vez de um missionário que ele foi pregar na Amazônia para índios. E ele tinha uma tática muito parecida com Sherazade. Quem não sabe, Sherazade é a história das Mil e Uma Noites. É um livro, é um conto de uma mulher que ela casou com um sultão que ele tinha o costume de casar com a mulher e depois da noite de núpcias ele matava ela e no outro dia ele casava com outra. E ela foi escolhida para casar naquela noite com o sultão e ela teve uma ideia. Ela contava uma história e não contava o fim da história. Então o sultão ficava super curioso para saber o resto e não matava ela. Então ela ficou 1001 noites contando essa história para ele, até que ele se apaixonou por ela e não quis matar ela porque ele se apaixonou por ela. Então, na verdade, a Sherazade e as 1001 noites é uma história que esse pregador usou essa tática com os índios. O que ele fazia? Ele contava da Bíblia em forma de histórias, mas ele não contava o fim, para que no outro dia os índios se interessassem e voltassem para ouvir mais, né? Então ele começou a contar a história de Abraão para esses caras. E ele chegou e começou a contar a história de Abraão, contando, e chegou no momento em que ele ia ter que enfiar a faca no Isaac. E aí ele perguntou para os índios, vocês acham o quê? Que ele vai enfiar a faca ou não? Aí amanhã vocês me contam. Aí passou o dia, no outro dia veio os índios para ouvir, e o chefe lá levantou e ele por curiosidade falou assim, e aí, vocês acham que ele vai matar ou não o filho? Aí eles falaram assim, vai. Quando eles falaram vai, ele ficou triste, porque ele estava falando do amor de Deus, ele queria que eles tivessem um coração transformado e dissessem, não, vamos poupar a vida. Porque eram índios que tinham, para eles matar, por exemplo, matar criança que nasce com defeito, o infanticídio, que é muito comum no meio de muitos índios. Ele queria que eles não tivessem mais esse espírito, né? Ele falou, puxa vida, então quando eles falaram que vai matar, parece que eles não tiveram ainda, então, consciência de quem Jesus é, que Jesus é amor. E o pastor ficou triste. Só que aí o índio continuou, ele falou, vai matar. Mas Deus vai ressuscitar. Por isso que ele vai matar, porque ele crê que vai ressuscitar. Aí ele olhou e falou, como assim? Aí o índio falou pra ele, falou, você não disse que ele falou
que nós vamos e tornaremos, significa que ele sabia que ele ia obedecer a Deus, mas Deus ia ressuscitar o menino, porque afinal de contas, Deus prometeu uma descendência através daquele menino. Então Deus não ia mentir, porque o Deus que você fala não mente. Acho que o pastor ficou olhando assim, ó. Falou, meu Deus, o Espírito Santo faz em quem ele quer, do jeito que ele quer. E é exatamente a fé de Abraão, ela é violenta por causa disso. Porque ele falou assim, eu vou voltar. Por quê? Porque se Deus prometeu me dar descendência em Isaac, mesmo que eu mate o Isaac, Isaac ressuscita, velho. Então é exatamente o que Abraão fez. Ele tomou a lenha, colocou sobre Isaac, o seu filho, tomou fogo, o cutelo na mão e foram ambos juntos. Então Isaac falou para Abraão, seu pai, pai. E ele disse, pois não, filho. E ele disse, o fogo está aqui, a lenha está aqui, mas cadê o cordeiro? Meu Deus do céu, cadê o cordeiro? E Abraão disse, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Meu Jesus. Gente, isso aqui, essa é a postura, esse é o foco da pregação de hoje. Quanto tempo eu tenho? 12 minutos, acho que vai dar tempo. O foco hoje é você ter essa fé que Abraão teve. Ele não viu o cordeiro, ele não estava vendo. Na verdade, o cordeiro para ele era o filho dele. Mas ele vira e fala, Deus proverá o cordeiro. Eu não estou vendo os recursos para resolver a minha situação. Eu não estou vendo recursos para me tirar do problema no qual eu me encontro. Mas uma coisa eu sei, Deus proverá o cordeiro para me tirar dessa situação. Cordeiro aqui é uma figura da provisão. Deus proverá aquilo que é necessário para que o plano dele se cumpra na minha vida. Quando Abraão fala isso, gente, eu creio que no céu tocou um alarme. O coração de Deus deu um rojão e falou, é isso. Isso que é o prazer de Deus, é a dependência. Deus não quer adoração falsa. Você acha que Deus se alegra quando você está na igreja com a mãozinha levantada cantando louvores que você não vive na sua casa? Não é isso que interessa a Deus, não. Você acha que Deus está olhando que você vive uma vida bandida, mas vai lá e dá um dízimo gordo? Não é isso, não. Você vai lá, briga com a sua mulher, trata mal seus filhos, não assume o seu papel. Homem que não assume o papel de homem, mulher que não assume o papel da mulher, filhos desrespeitosos, péssimos empregados, patrões injustos. Mas tá lá na igreja. Deus enviou seu filho amado. Os ouvidos de Deus estão fechados para você. Ele não está recebendo seu louvor. Deus só recebe um louvor dos lábios quando o louvor dos lábios é condizente com o louvor do coração. Louvor do coração, o coração que adora, o coração que adora, o coração que entrega tudo a Deus. Quando Abraão fala, filho, Deus proverá o cordeiro, Abraão estava crendo que Deus ia suprir até o filho se preciso fosse. Nesse momento Deus encontra alguém que depende. A questão de Deus é dependência. Chegaram ao lugar que Deus dissera, edificou ali Abraão um altar, colocou em ordem a lenha, amarrou Isaque e colocou em cima do altar. Abraão estendeu a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas o anjo do Senhor lhe disse, não faça isso, Abraão. Não estenda a mão sobre o moço, não lhe faça nada, pois sei que teme a Deus. Não, olha só, aqui isso eu acho demais. Você não me negou o teu filho. Esse anjo é uma teofania. Esse anjo é Jesus. Porque esse anjo trouxe para ele Faltou a palavra. A pessoa de Deus, né? Eu queria outra palavra em português, mas eu sou burro. Desculpem pela minha burrice. Mas esse anjo trouxe para ele a pessoa de Deus. Você não negou a mim. Você não me negou. Ele impersonou a Deus. Ele falou, você não me negou. Mas anjos não fazem isso. Anjos não recebem adoração. E aquele anjo recebeu, é uma figura de Cristo. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou e viu um carneiro atrás dele, preso pelos chifres. Só que tem duas figuras. A primeira figura é um carneiro preso pelos chifres, pelas pontas. É um cordeiro, é Jesus, preso pelas pontas, pelas mãos e pelos pés, travado pelas extremidades.
Jesus na cruz tomou o carneiro e ofereceu em holocausto e chamou Abraão aquele lugar de o Senhor proverá. Moriá significa em hebraico o Senhor proverá. Agora eu quero falar para terminar, deu certinho o tempo, glória a Deus, sobre esse cordeiro. Esse cordeiro, ele foi um cordeiro preso pelos chifres. Gente, olha isso aqui que bonitinho. Se eu pegar um cordeirinho, eu vou desenhar aqui para vocês. Quer ver? Se eu pegar um cordeirinho, aqui. Como é que é um cordeirinho? O cordeirinho, ele é bonitinho assim. Aí ele tem a cabecinha dele, ele tem a orelhinha dele, aí ele tem, né, coisinha, aí ele tem o zoinho, aí ele fica aqui e ele tem aquele narizinho assim. Aí ele fica aqui com o rabinho, as duas perninhas, a outra perninha do lado de lá e a outra perninha do lado de cá. Esse é um cordeirinho, bonitinho e lindinho. O que acontece aqui que é o incrível desse texto para mim? O incrível é que esse cordeirinho, esse carneirinho, ele tinha chifres. Ele tinha chifres. O que isso significa? Isso significa que esse cordeirinho tinha pelo menos 2 anos. Pelo menos 2 anos. Então nós temos um cordeiro que há pelo menos 2 anos, ok? Pelo menos 2 anos, já havia nascido para um propósito que 2 anos antes Deus já sabia que esse cordeiro seria o substituto de Isaac. Então esse cordeiro, ele estava preso pelos chifres porque ele foi planejado por Deus para naquele dia ele estar preso com os chifres nos arbustos. O arbusto passou no vão do chifre aqui, e aí ele foi, e o que aconteceu com esse cordeirinho? Ele foi e morreu no lugar do Isaac. Ele foi cortado no meio. Se não fosse esse cordeirinho ter chifres, ele não estaria preso. Ele foi cortado no meio, ok? Ele no meio cortadinho e a sangueira, porque ele virou holocausto. Se não fosse esse cordeiro ter chifres, ele não estaria preso. Então ele nasceu na hora certa, ele foi criado na hora certa, ele cresceu na hora certa, alguém sustentou ele, alguém alimentou ele, alguém perdeu ele, de alguma forma aquele cordeirinho estava no lugar certo na hora certa. Então isso mostra para mim que pelo menos 2 anos antes Deus já tinha planejado o que ele ia fazer. Deus já tinha preparado o que ele ia fazer. Então é isso que eu quero que deixe que esteja muito fixado na mente de vocês, cara. O plano para sustentar e suprir aquela necessidade já havia sido montado e construído pelo menos 2 anos. O que a gente sabe, de acordo com a palavra, de acordo com a Bíblia, está aqui, ó. Quer ver, ó? Apocalipse 12. Apocalipse 12, deixa eu achar aqui o... não, é 13. Então é 13. Apocalipse 13. Acho que é isso. 13, né? Não, 13... Oh, Jesus Cristo, cadê esse texto? Achei. 13:8. Apocalipse 13:8. Adoraram-no todos os habitantes da terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Então eu quero mostrar para vocês que existe um plano de Deus que já está escrito e que ele fará o necessário para que se cumpra o que está escrito. E o que está escrito sobre nós é Jeremias 29:11. É Deus que sabe os planos que tem ao nosso respeito. Planos de paz para nos dar um fim bom. Então Deus tem um plano para cada um de nós. E esse plano, ele tem um plano geral, sim, de santidade, de obediência. Sim, esse é o plano para todos os seres humanos. Mas ele tem um individual para nós, um específico. E esse específico é um plano de paz. É um plano de sustentar, é um plano de nos guardar. Olha aqui a promessa, Filipenses 4:19. Acho que é isso. Isso, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus.
todas as nossas necessidades em glória. Todas as nossas necessidades em glória, porque Jesus, ou seja, tem que estar em Cristo Jesus para que as nossas necessidades sejam satisfeitas. Não é algo que acontece, ó, vem o problema e aí Deus dá uma solução. Senhor, aconteceu tal coisa. Aí ele fala, não, deixa eu pensar uma coisa aqui. Não, quando você fala, Senhor, está acontecendo tal coisa, ele já tem o plano pronto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Agora, se você quer pirar mais, Abraão, a morte de Isaac, ela é 2000 anos depois de Adão. Então nós temos Adão, 2000 anos depois nós temos Abraão com Isaac, 2000 anos depois nós temos Jesus na cruz. Mostra o cuidado de Deus, mostra o controle sobre o tempo, mostra o cordeiro foi morto na fundação do mundo. 2000 anos depois, a figura de Isaac e o cordeiro que entra como o sacrifício no lugar. E aí 2000 anos depois o próprio Jesus em Jerusalém é o cordeiro da Páscoa. Então, amados, existe um Deus que está no controle. Existe um Deus que sabe de todas as coisas. Existe um Deus que suprirá em Cristo Jesus as suas necessidades. Fica firme. Fica fiel. O cordeirinho para resolver o teu problema já nasceu. O cordeirinho para resolver esse seu problema já está quase com o chifrinho grande para prender ali para resolver aquela sua necessidade. São centenas de cordeirinhos que Deus prepara todos os dias para suas centenas de necessidades. Livramentos que você não faz ideia. Salvação que você não faz ideia. Socorro que você não faz ideia. Eu cliquei aqui em uma porcaria aqui, o negócio fica caindo, Jesus Cristo. São cuidados que você não faz ideia. O pessoal do Instagram, infelizmente, vai cair agora. Eu vou continuar só mais um pouquinho no Facebook. Se não fosse o Senhor cuidando de você, há muito você teria sido destruído pelo diabo. Se você está de pé hoje, é porque todos os planos do diabo para sua vida não se cumpriram. E todo o cuidado que Deus teve com você se cumpriu. É por isso que você está de pé até hoje. Em nome de Jesus Cristo. O pessoal do Instagram, infelizmente, acabou. E pessoal do Facebook, que eu quero terminar dizendo para vocês é o seguinte. Calma, calma. Quando Abraão se viu diante daquela necessidade, diante daquela crise, Deus enviou o cordeirinho para aquela necessidade. Mas aquele cordeirinho tinha pelo menos 2 anos. Então, há pelo menos 2 anos, Deus sabia daquela necessidade e ele fez com que aquele cordeirinho crescesse para suprir aquela necessidade. Então, enquanto você está vivendo, enquanto você está indo, todos os planos de Deus estão acontecendo para que se feche o plano dele na sua vida. Amém? Amém, gente? Era isso que eu tinha para falar com vocês. Amo vocês de verdade. Fico feliz por quem assistiu. Não vou conseguir falar todo mundo aqui, mas tem bastante gente. E aqui embaixo tá meu e-mail, tá? Ali, ó, não consigo ver. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no OBS. Aqui, ó. Aqui tá o meu e-mail. daniel.saad@uol.com.br, para que você mande a sua pergunta, para que você, enfim, escreva dizendo que me ama, o que você quiser. E, por favor, peça as crônicas, mande pedir nas crônicas. A última ficou muito legal. A última crônica foi sobre Deus está no controle. E se você quiser que essa obra continue, se você quiser que essa obra não pare, né? Se você quiser dividir um pouquinho para que a gente não pare, no final das crônicas tem os dados, tá bom? E aí, abençoa quem quiser, quem não quiser não tem problema, continue orando por mim que eu preciso muito. Senhor Jesus, muito obrigado pela palavra de hoje, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado pela sua provisão, muito obrigado pelo seu ensino, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Que nós possamos hoje descansar sabendo que o Senhor proverá o cordeiro, aleluia, o Senhor proverá o cordeiro segundo as nossas necessidades, porque o Senhor nunca perdeu nenhuma guerra dos seus filhos e a nossa não vai ser a primeira, em nome de Jesus.